Olá, gente, bom dia. Hoje vocês estão percebendo que eu estou em um lugar diferente, né? Então, eu vim fazer a live Parque da Cidade do Porto. O objetivo da live de hoje é falar sobre um dos gatilhos mentais, que é o gatilho da procedência. Né? E por que nós vamos falar da procedência hoje? Porque ontem entraram duas perguntas no meu direct. Uma pergunta foi sobre como que eu faço o meu preço. E a outra pergunta falava da questão do valor, como é que eu consigo atribuir valor. Então, eu decidi falar sobre a procedência porque é um dos itens que eu coloco quando eu penso no valor do meu serviço. Bom, imaginem o seguinte, imaginem o preço da água. Então, quando você pensa na água, você pensa no consumo da água em casa. Quanto que vale a água que você consome em casa? Por que aquela água é importante? Bom, porque aquela água é tratada, porque ela foi canalizada para conseguir chegar até a sua casa, então ela está gerando um valor para você. A mesma água que vai para sua casa é a água que vai para a fábrica, tá? Então imagina que essa água vai para uma indústria de papel, por exemplo. A indústria, o processamento do papel, ele consome muita água. Então, o que acontece? Se falta água para a indústria do papel, ela para. Então, o valor da água para aquela indústria, ele é muito grande. Por quê? Porque sem aquela água, a indústria não vai rodar. Agora, imagina a água para uma indústria de móveis, por exemplo. A água é importante na indústria moveleira? Muito. Mas sem a água, a indústria moveleira para? Não. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Que a água para indústria de papel, ou para a indústria de cerveja, ou para a indústria de refrigerante, ela tem uma importância muito grande. Então, ela tem um valor muito grande. Por quê? Porque sem a água, aquela indústria para. Agora, vamos imaginar a mesma água para a indústria moveleira. É importante? É. Onde que a indústria vai usar? Para limpeza de banheiro, por exemplo, em algum processo industrial para refrigerar alguma faca. Tudo bem, mas a indústria não vai parar por causa disso. Então, para a indústria moveleira, essa água vai ter um valor inferior. Tá? Por quê? Porque a indústria não para. Então, quando eu comparo o valor para as duas indústrias, o que eu consigo perceber? Para uma indústria, a água é vital. Se essa água é vital para essa indústria, nada mais lógico do que ela ter um preço maior. Nada mais lógico do que ela ter um preço diferenciado. Tá bom? Então, a história do preço, mais uma vez, se relacionou com o valor. Eu atribuí o preço àquele valor que aquela indústria tinha. Tá? Aquele valor que aquela indústria atribuía para a água. Agora, para minha casa, a água, ela é importante? Qual que é a importância que ela tem para minha casa? Principalmente em questões de higiene. Todo mundo acha que a questão da água está relacionada com em beber água, não. A água está relacionada principalmente com a higiene. Claro que beber é importante. Mas eu consigo ficar um dia sem água em casa? Consigo. Claro, vai ser um transtorno enorme? Vai, né? Mas eu consigo passar esse um dia sem. Então, para mim, a água acaba tendo um valor diferente do que para aquela indústria que vai parar se não tiver a água. Tudo bem? Outra coisa que é importante a gente perceber quando a gente fala de preço e que foi
uma pergunta que me fizeram ontem, né? Como é que eu atribuo valor ao meu produto? Bem, quando a gente atribui valor a um determinado produto, a gente tenta olhar uma coisa chamada cadeia de valor. E o que é a cadeia de valor? A cadeia de valor é cada etapa ou cada elo que entra na confecção ou na elaboração daquele produto. Tá? Então, imagine o seguinte, pensando numa indústria têxtil, né? Se eu for olhar a cadeia de valor de uma indústria têxtil desde o comecinho, o que eu vou perceber? Se eu estou falando de uma indústria do algodão, eu tenho o valor do algodão, o valor do agrotóxico que entrou naquele algodão, que espero que não tenha agrotóxico, todos os custos de plantio. Depois eu tenho os custos para transformar aquele algodão numa fibra, depois para transformar aquela fibra num fio, depois para transformar aquele fio num tecido, depois para tingir o tecido, depois para transformar aquele tecido em roupa. Ou seja, cada pedacinho desta cadeia gerou um valor. Então, na hora de eu compor o meu preço final, o que eu faço? Eu vou somando cada pedacinho de valor que entrou no meu produto. Bom, a gente está falando do quê? De serviços. Como é que funciona o serviço? É a mesmíssima coisa, né? Então, durante muito tempo eu dei aula na FIA, e eu costumava dar o exemplo de 2 laboratórios do Brasil, 2 laboratórios de análises clínicas que a gente tem no Brasil. E eu comparava o laboratório A com o laboratório B, que prestam serviços, tá? Então, você que é professor, você que é mentor, você também presta um serviço, você que é palestrante, né? Você também tem a sua cadeia de valor. E você precisa conhecer cada elozinho que compõe a sua cadeia de valor. Então, imagina, para eu dar um curso, o que eu imagino? Bom, eu vou dar um curso pela internet, porque essa pessoa pode assistir esse curso em qualquer lugar. Isso é valor? Isso é valor. Bom, eu vou falar sobre preço, porque aquelas pessoas se interessam pela composição de preço. Isso é valor? Isso é valor. Eu vou buscar uma iluminação adequada para que aquelas pessoas consigam assistir o vídeo em qualquer lugar e tenham uma visão agradável, tenha o som agradável, né? Consigam ouvir bem a mensagem que eu estou passando. Isso é valor? Isso é valor. Então, cada pedacinho gera um valor. E tem uma outra coisa que gera valor, que é a procedência. Então, quando você presta um serviço, quem está comprando o seu serviço também avalia a sua procedência. Ontem, uma das perguntas que me fizeram foi se eu preciso ter experiência para trabalhar no digital, né? Alguém me fez essa pergunta. E eu falei que sim, que as experiências são diferentes, mas que você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência, tanto para dar um curso como para dar uma mentoria, você tem que ensinar aquilo que você sabe fazer. Então, quando eu vendo um curso, quando eu vendo uma mentoria, ou quando você for vender o seu curso, ou você for vender a sua mentoria, você também vai colocar mais um pontinho, que é a sua procedência. Então, todo esse conhecimento que você tem, toda a sua vivência que você tem, as empresas pelas quais você passou, tudo aquilo que você aprendeu, isso gera valor para o seu produto. Então, lembra, quando eu faço valor, o que eu faço? Eu vou somando partezinhas, vou somando pedacinhos de coisas que eu acredito que gera valor para o meu cliente. Como eu acredito? Live de ontem. Por quê? Porque eu segmentei, eu me aproximei do meu cliente, eu nichei o meu cliente, eu identifiquei as necessidades dele, e aí tudo que eu busco colocar no meu produto, eu agrego valor, tá? Bom, então eu fui colocando partezinhas por partezinhas, pedacinhos por pedacinhos, né?
E tudo isso vai agregando valor, tudo isso vai somando valor, né? E eu vou somar tudo isso para chegar no valor final, né? Então, cada partezinha que eu vou somando vai me ajudar a compor o valor do meu produto, tá? É assim que a gente faz o valor. Então, o que aquela pessoa que está te procurando precisa? O que aquela pessoa que quer comprar o seu produto precisa? Ela precisa de alguém que conheça marketing. Ela precisa de alguém, ou melhor, ela não precisa de alguém. Ou ela precisa da experiência em marketing. Ela precisa do conhecimento que a gente tem em marketing. Porque lembra, o que eu sempre falo, eu não vendo mentorias, eu não vendo cursos, eu vendo conhecimentos. Conhecimentos que resolvem o problema de alguém, né? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou somando esses pedacinhos, eu vou gerando valor ao produto, tá? E é a partir daí que eu faço o meu preço, a partir desses valores que eu agrego ao meu produto, que eu formo o preço. Então, pedacinho por pedacinho. A procedência aumenta a confiança, a procedência aumenta a confiança. Quem compra o meu produto, de novo, está comprando o quê? Uma experiência, né? Então, quando vocês forem fazer o preço de vocês baseado em valor, o que vocês precisam fazer? Você precisa quebrar aquele produto que você está oferecendo, quebrar ele pedacinho por pedacinho e imaginar o quanto de valor você está entregando em cada pedacinho. Por exemplo, se você tem uma loja que entrega suprimentos, material de escritório, onde você está agregando valor, né? Qual que é o pedacinho de valor que você está agregando? Lembra da história da diferenciação? O que gera diferenciação, não o que te faz diferente. Então, por exemplo, se eu entrego na empresa do cliente, isso gera valor. Se eu controlo o estoque do cliente, isso gera valor, tá? Então, são serviços que eu presto que acabam gerando valor para o cliente. E eu vou somando esses pedacinhos até ajudar a compor o valor final. E esse valor final vai me ajudar a compor o preço final, tá? E por isso, é esse somatório, né, de coisas que vai te ajudar a criar um valor para o teu produto e você conseguir aplicar um preço coerente que seja adequado para você e que seja adequado para o outro. Por isso que eu falo o seguinte: preço não se negocia. O que eu negocio? Eu negocio valor. Imagina quanto que uma fábrica de cerveja, quanto uma fábrica de papel está disposta a pagar pela água para que a produção dela não pare. Por quê? Porque essa água agrega valor. Então, a empresa que fornece água não deveria negociar o preço, ela deveria negociar valor, tá? Tudo bem que nesse caso a gente está falando de um bem que é um bem público, mas eu consigo fazer esse raciocínio para qualquer pedacinho do serviço que eu presto, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta de vocês sobre como eu coloco valor no meu produto. Eu coloco valor no meu produto olhando cada pedacinho do problema do cliente que eu vou resolver. Se eu tenho competência, se eu tenho conhecimento para responder uma questão de marketing, esse pedacinho vai entrar no valor que eu entrego ao meu cliente. Se eu consigo atendê-lo a qualquer hora, esse pedacinho agrega valor para o meu cliente, tá? E aí depois a gente compõe o valor final, que vai se transformar em preço, tá? Preço não é valor, preço não se negocia. Você precisa aprender a fazer isso com o seu curso, com a sua mentoria, com o produto que você entrega, mesmo numa loja física, mesmo num produto, num serviço. E aí, uma outra pergunta que me fizeram também no direct depois da live de ontem, né? Um professor que ele cobra
R$ 50 por hora, ele consegue aumentar o preço dele para R$ 250 a hora? Bom, eu acho que indiretamente a resposta eu já dei. Se você conseguir entregar mais valor, sim. Então imagina que você é um professor de português e a pessoa que está contratando o seu produto, ela precisa desse português para passar num teste numa faculdade de medicina, para passar num teste da OAB, para passar em um exame que é super importante. O quanto de valor você está agregando? Você consegue ajudar essa pessoa a passar nesse concurso? Você consegue ajudar essa pessoa a se colocar bem nesse concurso? Se a sua resposta for sim para essas questões, significa que você está agregando valor. Significa que você vai ajudar essa pessoa a fazer uma transformação grande na vida dela. Se você consegue fazer essa transformação, o seu valor é alto. Então, sim, você vai conseguir passar a sua aula de 50 para 250, desde que você entregue um alto valor para essa pessoa. Agora, cuidado, quando a gente pensa em entregar valor, principalmente quando a gente está falando de mentoria, principalmente quando a gente está falando de curso, e principalmente quando a gente está falando em adultos, como é que eu agrego valor a um produto que eu entrego a um adulto? Eu agrego valor colocando a prática daquilo, né? Por quê? Porque a educação de adulto, então, quando eu ensino um adulto, o que o adulto precisa? Ele precisa colocar em prática imediatamente aquilo que eu estou ensinando. Por quê? Porque é assim que o adulto dá valor, tá? Outra coisa, quando a gente trabalha com serviços, né? Serviço é uma coisa muito intangível. Então, quando você quer dar valor ao seu serviço, o que você precisa fazer? Você precisa buscar coisas tangíveis, né? Para a pessoa também visualizar aquele bem que você está entregando, aquele serviço que você está entregando. Então, por exemplo, quando eu quero vender um curso, o conhecimento ele é uma coisa muito intangível, né? E eu preciso tangibilizar aquilo. Quando eu vendo um curso, eu entrego um material, eu entrego um produto, né? Então, o que eu entrego? Eu entrego uma gravação que a pessoa que compra tem acesso a durante X meses, né? Então, quando eu estou entregando esse curso, o que eu estou fazendo? Eu estou tangibilizando uma parte intangível do meu produto. Que mais que eu entrego? Eu entrego uma apostila, eu entrego um e-book. O que é isso? Mais uma vez, eu estou tangibilizando alguma coisa que é intangível. O meu conhecimento, ele é intangível, mas um e-book, ele é tangível. Por quê? Porque a pessoa pega, a pessoa lê de qualquer lugar. Então, o que a gente faz? A gente tangibiliza o nosso serviço que é intangível. Muitas vezes, quando a gente vai num consultório médico, por exemplo, ou num consultório do dentista, ou no fisioterapeuta, o que eles fazem? Eles colocam um quadrinho da formação deles. Quando a gente vê aquele quadrinho, o que a gente consegue fazer? A gente consegue materializar a experiência daquela pessoa, né? Então, o serviço do dentista ou o serviço do médico, ele é intangível. O que o médico faz? Ele coloca lá o quadrinho, olha, sou especialista em tal assunto, me formei em tal faculdade. O que ele está fazendo? Ele está tangibilizando. Por quê? Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de ter algo tangível para visualizar aquele serviço. E quanto mais a gente conseguir tangibilizar aquilo, melhor. Então, se você é professor, se você é mentor, se você é coach, se você é palestrante, como é que você consegue tangibilizar aquilo que você está oferecendo? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente usa de uma coisa chamada prova social. O que é essa prova social? É alguém que conta, olha, eu já fui aluno da Denise, a Denise gerou tal transformação, a Denise entregou tal resultado.
Então, o que é isso? Como aquilo que eu vendo é uma coisa intangível, quando eu entrego uma prova social, o que eu estou fazendo? Eu estou tangibilizando aquele serviço que eu estou vendendo. Então, mais pessoas vão poder visualizar aquilo que eu estou entregando. Então, não fica só no, será que ela é boa? Será que não é? Não, tem uma prova lá, né? Tem o prêmio que eu recebi, tem a palestra que eu dei, tem o livro que eu publiquei. Então, tudo isso são coisas que eu vou adicionando para tangibilizar o meu produto e para agregar valor ao meu produto. Nosso produto, ele é composto por uma série de valores. Como que é o nome disso? Cadeia de valor. Cada elo da cadeia de valor, a gente precisa ou tangibilizar ou atribuir um valor. Que valor? O valor que ele tem para o meu cliente, o resultado que ele vai gerar para o meu cliente. O somatório de cada elozinho vai me dar o valor total e vai me ajudar a compor o preço. Então pensa, quando você vende alguma coisa, o que você está colocando dentro do produto que você entrega? Quando eu vendo conhecimento, o que eu coloco dentro do conhecimento que eu entrego para poder gerar valor para o meu cliente e para poder gerar uma transformação na vida dele? Tá? Bom, isso daí é a invenção da Denise? Não. A primeira pessoa que estudou isso foi o Michael Porter, né? Que ele criou o conceito de cadeia de valor. Depois, quem trabalhou bastante com isso foi o Kotler, né? Quando ele trabalha na entrega de valor para o cliente. Então, resumindo, se você quiser entregar valor para o seu cliente, você vai ter que identificar onde está esse valor. Qual é o luzinho da cadeia que eu estou adicionando para diferenciar do outro. Por exemplo, se eu tenho um último exemplo. Então, imagina o seguinte, um laboratório de análises clínicas. O laboratório A, ele pode fazer a coleta na tua casa. Ele tem, para quem quiser ir até o laboratório para fazer o exame, ele tem estacionamento, ele tem alguém para fazer, um manobrista, ele oferece um café da manhã que é um breakfast, né? Mais do que um café da manhã. Ele tem uma marca, a marca também é valor. Ele tem credibilidade, ele tem procedência, né? O exame que ele faz é avaliado 2 vezes, então é feito por um analista e é avaliado por um médico. Agora eu vou comparar isso com um outro laboratório. Então o que eu faço? O laboratório A tem estacionamento, o laboratório B não tem. Quem tem mais valor? O laboratório A ou o laboratório B? O laboratório A faz a coleta em casa, o laboratório B não faz coleta em casa. Quem tem mais valor? O laboratório A ou o laboratório B? O laboratório A entrega o resultado do exame pela internet, o laboratório B não entrega. Então, quem tem mais valor? O laboratório A ou o laboratório B? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando cada elozinho da cadeia de valor dos 2 laboratórios para ver quem tem mais valor, quem entrega mais valor. Então, no final, qual que é a conclusão que eu chego? O laboratório A entregou mais valor. Por quê? Porque ele entrega pela internet, porque ele tem estacionamento, porque ele faz a coleta em casa, blá, 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 blá. Quanto que cobra o laboratório A? Porque ele tem uma marca famosa, porque ele é reconhecido pelos médicos, porque ele é indicado pelos médicos. Quanto que ele cobra? Sei lá, ele cobra, agora estou falando de preço, R$200 para fazer um exame para verificar o fator RH. E o laboratório B, que não tem nada disso, quanto que ele cobra? Ele cobra R$50. Então, essa diferença de R$50 para R$150, o que é? São os valores que o laboratório A agregou, tá? E a pergunta é, o cliente do laboratório A está disposto a pagar R$150 a mais para ter o café da manhã, para ter uma manobrista, para ter a coleta do exame em casa, para ter
trabalhar com aquela marca, para ter a confiabilidade de um médico que faz e refaz o exame. Então, assim, a pergunta é, se o cliente está disposto a pagar R$ 150 a mais, porque ele reconhece esse valor, porque para ele isso é importante, legal. O laboratório A vai conseguir cobrar 200 e o laboratório B vai continuar cobrando 50 porque ele não consegue chegar nos 200. Agora imagina que o laboratório A decida colocar mais um serviço. Então ele vai colocar um serviço para buscar a pessoa em casa de Uber, tá? E por esse serviço ele vai cobrar mais R$ 50, né? Então o exame que custaria 200 agora passou a 250, tá? Se o cliente desse laboratório não perceber valor em uma pessoa ir até a casa dele para buscá-lo, para fazer o exame, este elozinho que esse laboratório A agregou na cadeia dele não gerou valor. Então, quando você fala para o cliente, olha, eu estou passando o meu produto de 200 para 250 porque agora eu vou te buscar em casa, né? E o cliente fala assim, não, mas está caro, né? 250 é muito caro, porque eu não preciso de ninguém para ir me buscar em casa. Ele não reconheceu o valor naquele produto. E é com isso que a gente precisa aprender a brincar, né? O meu cliente reconhece valor naquilo que eu faço? Sim. Se sim, eu posso cobrar um pouquinho mais caro? Pode. O meu cliente reconhece valor naquilo que eu faço? Não. Então eu não vou conseguir cobrar mais caro, tá? Então é muito importante a gente segmentar, conhecer o cliente para quê? Para entregar valor, né? E de novo, preço não se negocia, a gente negocia valor, né? 250 tá caro? Tá caro. Então eu vou tirar esse serviço de Uber. O que eu estou negociando? Valor. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? A vantagem da gente viver do nosso conhecimento é justamente essa, né? Que você pode ensinar de qualquer lugar. Eu lembro que às vezes na faculdade a gente estava dando aula e tinha alguma obra por perto e tal, a gente não conseguia dar aula, não conseguia falar, tinha que dispensar o pessoal mais cedo, justamente por causa do barulho e tal. A vantagem da gente trabalhar no digital é essa, né? A gente consegue fazer o nosso encontro em outros lugares, né? Fora de uma sala de aula, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais. Um beijo! Tchau!